José tinha que ir, né? Podia participar também, né? Da próxima. Ou não? Eu não olho essa novela, não sei. A Patrícia tá Ai, por que a pastora é tão pequena? É pra Patrícia? Não entendeu? Tá virado. Tá virado. O dia vai ser uma noite do dia, como você disse. Não faz parte do grupo, não? Eu assisti. Ah, tá. Ah, é assim, ó. Vai ser pintora. E aí, Patrícia, vai ser mais. Não domina. Gente, vou pedir para vocês observarem as profissionais que a gente tem aqui. O José, o nosso professor, vai começar a brincar. A Cibele é a nossa faxineira. E a Patrícia, ela está no computador. Ela está no computador. Eu vou pedir que vocês observem 5 minutos, mais ou menos. A pastora era muito pequena, professor, mas tá boa, professor? É porque eu entendi, né? Que a pessoa tá boa? Tem mais embaixo da outra. Isso, ó. Quem vai os sozinhos? Agora, quem poderia dizer pra mim o que está errado na nossa faxineira? O que poderia mudar na nossa faxineira? O que poderia mudar? Contratar uma vassoura. Vocês acham que ela aguentaria trabalhar 6 ou 8 horas com essa vassoura na mão? Não, né? Então vocês acham que a gente deveria dar uma vassoura com tamanho adequado para ela, né? E o José, o que vocês acham que está errado na profissão do José? E o que poderia ser feito para melhorar a postura dele e o trabalho dele ficar melhor? Exatamente. Levantar o baldezinho, né? E a Patrícia está... O que está errado com ela? O que está acontecendo ali atrás dela? Barulho. Ruído. O que tem atrás? Calor. O que o sol está fazendo no computador? O que poderia ser feito aqui para iniciar o som? Pega colocar o quê? Agora eu vou pedir também para nossa colega Daniele, que ela vai ser fisioterapeuta por algum tempo. Eu tenho uma pergunta para fazer. A escolha da cor, assim, tem alguma coisa a ver com a norma? Ou... Não, na verdade a gente quis só diferenciar, a gente escolheu uma cor para cada uma, né? Mas talvez ligasse a princípio a gente escolheu a ergonomia, a cor amarela, porque é a cor do risco ergonômico. Pela cor amarela. Só porque eu queria saber se tinha uma relação. Agora eu vou pedir então para a nossa colega Dani, que ela se formou em fisioterapeuta, ela vai fazer uma ginástica laboral com os nossos trabalhadores. Muito bom. Os movimentos que foram aqui. Os trabalhadores podem parar, muito obrigada. Mais ou menos que foram feitos, né? Então, você pode ficar de frente para mim como trabalhador. E nós também não? Sim, vocês também. É mais ou menos o mesmo movimento que vocês. Tá, vou ficar com a
A avaliação que ele faz, tá? Depois sedentária. Pega a mãozinha, as duas lá pra frente. Ó, afasta o joelho, flexiona um pouquinho, encaixa o quadril, vem pra frente. Ó, 10 segundos. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Não solta, joga lá pra cima. Esticou, sentiu tudo, esticar. 5, 4, 3, 2. Vai lá pra sua direita. Não, é de vocês, eu tô indo pra minha esquerda. Esticou. 3, 2, 1. Vai lá pro outro lado, bem devagar, nada de movimento brusco. Sente o corpo alongar. 4, 3, 2, 1. Volta pra posição. Solta o braço bem devagar. Relaxa o ombro, relaxa pra trás. Movimentos pra trás bem leves. Sente relaxar. 5 vezes. Aí, agora vamos mudar pra frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Solta o bracinho, relaxa bem. Vamos alongar os pulsos, olha, vamos soltar o pulso. Bota lá pra frente, fecha a mão pra dentro. Faça o movimento muscular pra dentro. Sim. Sente instalar a junta. Aê, viu? Pronto, agora vamos mudar pra fora. Isso. Ai, que delícia! Sente tudo soltar, soltou, solta de novo. Aí vai ficar mais um pouquinho. Agora vamos alongar o pescoço, tá? Lá pra cima, olha bem lá pra cima. Sente alongar o colher cervical. Olha pra cima, relaxou. Agora vamos fazer um movimento inverso, tá? Lá pra baixo, bem devagar, encosta o queixo no peito. Bem devagar, sente alongar. Sentiu? Vamos olhar pra cima de novo, bem devagarinho. Olha pra cima 5, olha pra cima 4, 3, 2, abaixa de novo, lá no peito. 5, 4, 3, 2. Aê! Pessoal, assim, ó, o que foi que nós fizemos aqui? Vocês viram algumas profissões, né, alguns trabalhadores, e vocês também deram algumas sugestões de melhoria para esses trabalhadores terem um posto de trabalho melhor. Isso tudo que a gente fez aqui é a ergonomia. Isso é o que é ergonomia. É um estudo da relação do trabalhador com o homem com o trabalho e com os seus objetos de trabalho, né, os seus utensílios de trabalho e o meio ambiente também. Vocês viram que quando ela estava no computador, tinha o ruído, né, o barulho que a Dani fazia, e tinha também a luminosidade da janela que estava atrapalhando a visão dela no computador. Isso tudo nós chamamos de ergonomia, que é uma palavra de origem grega, que quer dizer trabalho e nome quer dizer norma. Nós utilizamos a ergonomia em várias áreas. Tanto é que você tem celular, transporte, escola, trabalho, principalmente e no lazer. Todo o tempo nós estamos utilizando a ergonomia. E nós temos uma norma que regulamenta essa ergonomia, que é a norma 17. Então, na norma, ela regulamenta quais são os materiais, quais são os objetos de trabalho, ela regulamenta o meio ambiente, o barulho, né, o trabalho, e também os equipamentos que o trabalhador deve usar da maneira correta, a NR 17. Não, muito bom. Na NR 17 também tem uma coisa que me chama a atenção. Quando a gente fala em ergonomia, geralmente a gente
Tá. Então, a norma, ela não regulamenta só isso, né? Ela regulamenta, além do mobiliário, como eu falei para vocês, além do local do trabalho, ela regulamenta também o ambiente. Então, ela regulamenta que o homem deve se... que não é o ambiente que tem que se adaptar, exatamente, mas não é o ambiente não é o homem que tem que se adaptar ao ambiente, sim o ambiente de trabalho que tem que se adaptar ao homem. A ergonomia, ela é feita na INR 17, ela regulamenta ela tem dois anexos. Ela regulamenta dois anexos, que é o trabalho em check-out, que é em caixa de supermercado, né? Ela regulamenta todas as regras ali, todas as normas que tem que ter, a altura, toda a parte técnica está na NR 17 no anexo 1. E também ela regulamenta também o trabalhador de telemarketing, que é as pausas, né? Que o trabalhador tem que ter, as pausas do trabalho, o mobiliário e os utensílios que ele vai utilizar para efetuar o trabalho da maneira correta. Alguma dúvida? Não, muito bom. Não? Então agora está passando. Usando as cores daqui. O verde é por causa do capacete que é isso, tá? Ai, vocês vieram com as cores das roupas também, né? Eu não tinha uma vez pra vocês. Essa aqui. Então eu sou em R18, que fala basicamente somente sobre a construção civil e todos os pontos que são da obra, né? Da construção em geral. O objetivo dessa norma é criar um padrão entre todas as construções, porque com esse padrão seria bem mais fácil de fiscalizar, porque você tem uma linha para seguir. É assim que deve ser. Porque se não houvesse o padrão, não houvesse a norma 18, para dizer como deve ser, seria complicado de dizer, se está correto ou não está, porque tu não sabe qual é o parâmetro que tu vai usar. Então o objetivo da NR 18 é criar uma organização entre as construções e um controle, né, fazer um planejamento. Mas o que seria essa atividade? Porque a NR é a atividade da indústria da construção. Então o que é considerado uma construção civil? É somente aquela obra que a gente conhece, um canteiro de obra, somente aquilo ali? Não, na NR diz o seguinte, que é demolição, entra nessa norma, tem que ser tudo igual, qualquer reparo, pintura, limpeza e a manutenção de edifícios. Então, se fazer a limpeza do edifício ou a manutenção da fachada, vai ter que se adequar à norma, porque já é construção. E antes de tu iniciar uma obra, tu vai achar que vou construir um edifício, ou vou fazer uma manutenção do edifício, vou mudar a cor da fachada, não é somente querer e todos concordarem da vizinhança. Tu tem que ir no DRT, né, Delegacia Regional do Trabalho, e tu tem que dar todas as informações da obra, qual o endereço, o projeto, tem que dar tudo da obra, tudo da construção ou da manutenção, para ver se eles vão liberar. Após isso, você pode iniciar os trabalhos. A construção civil é grau de risco 4. E o que tem que ter, né, na obra? Não basta só os trabalhadores e o local onde vai ser construído ou feita a manutenção. A gente tem que ter toda uma área auxiliar ao redor dos trabalhadores. E na NR diz área de convivência, sabe? Que é como instalar. E o que deve ter? Deve ter instalação sanitária, muito importante, vestiários, tem que separar feminino e masculino, não pode ser só masculino porque a maioria é homem, tem que ter feminino e tiver só uma trabalhadora mulher. Alojamento, só em alguns casos, né, não são todos, e refeitório tem que ter. Se eles derem limitação no local, se derem buffet, tem que ter uma cozinha, né, e daí é outra legislação. E aí, nessa questão dessa parte auxiliar, tem dois tipos de construção. Tu pode ter uma fixa ou uma móvel, que a professora já havia dito, né? A móvel é a frente de trabalho. Então, a frente de trabalho, ela se move. Ela pode começar aqui, que é um túnel, rodovia, ela se inicia aqui e continua, né? Então, onde os empregados estão, a área de convivência deve seguir eles. Não pode estarem a 300 metros de um banheiro
atrás. Tem que seguir junto com eles toda essa área de convivência. E no fixo, quando a gente fala em canteiro de obra, não significa que é algo estável e sem movimento, porque a construção ela anda para cima, para o lado, começa numa torre, depois em outro, mas o canteiro de obra não muda. Aquele local é fixo, ele não vai mudar a posição dele. Então, por isso que é o fixo e o móvel, essa é a diferença. Por mais que pode ser uma área muito grande do canteiro, mas ele já foi pré-estabelecido. Então, o DRT já permitiu e já viu que é aquele espaço que vai ser construído. Então, a NR 18, que fala sobre construção civil, é exatamente isso, normatizar todas as construções, que é um padrão de elas. Alguma dúvida, gente? É uma norma bem extensa. Bem extensa, porque ela fala todos os detalhes que a gente tem na construção. Quando ela fala na área sanitária, ela tem uma parte que fala dos missórios. É algo bem detalhado. Então, e é para construção civil, demolição, limpeza, manutenção, limpeza. Independente do pavimento, pode ser no último andar, no primeiro andar, já entra na norma. E quantidade, né? Pode ser todos os andares, só um andar, só o décimo, só o último. Qualquer coisa que envolve construção. Tudo que está dentro que eu falei dessa norma da construção. Pode ser pronto já, em andamento. Pode ser só um cantinho lá do edifício que precisa de manutenção, vocês vão trocar o local dos gás. Vai ter toda essa preparação para os trabalhadores vão ter que se adequar à NR 18. É enorme, né? Ela não é maior que a 15, né? Porque a 15 é só anexos. Mas é uma da assim, em questão de textos e informações, eu acho que ela é maior, porque a 15 é mais anexo, né? Vai separando. Alguma dúvida, gente, sobre construção civil? O nome exato, né, da NR é NR 18, Condições Mil Ambientes de Trabalho na Indústria da Construção. Então, veja que é Indústria da Construção, por isso que engloba várias coisas. Mas para ficar mais fácil, uma hora muito fácil, e para poder botar no e aí ela não vai poder botar. Porque condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção é uma expressão muito grande para vocês agora, no primeiro semestre, né, lembrarem de tudo isso. Então, vocês podem associar a NR18 com a questão da construção civil, com obras. O padrão para eles, né, é bem importante. Eu coloquei assim para mim, então vocês nunca mais vão esquecer. NR18 é a padronização da construção civil. É o que todos devem seguir quando for entrar nessa indústria. Só essa NR da construção civil? Não, e vai ter uma obra que vai ter que analisar EPI, vai ter que ter muita NR para trabalhar. A construção civil é só essa NR, não? Ela Sim, não pega outras NRs, né? Não, entra também. Por exemplo, a questão dos EPIs não está... vai ter que olhar a norma. Só outra NR. Isso, sim. A questão do CEP, a Então, ligado em várias NRs. questão da NR, das edificações. Edificações vai entrar, vai quem vai ter que trabalhar nesse meio não basta saber qual é a NR18, que é essa dúvida. Quem quer procurar estágio fazer entrevista nessa área, tem que procurar saber o tipo. Devagarinho. Mas sabendo estar aqui primeiro já tá bom, então é isso aí, pessoal. NR18, Eu vou pegar um pouquinho. É NR18 porque a ergonomia também trabalha na NR18. Porque a gente trabalha a ergonomia na construção civil, né? Como levantar o saco de cimento, como organizar o material, né? não fazer assim, dobrar o joelho para não salvar. Também esse trabalho. Então, você tem uma ideia que a ergonomia de trabalho em todas as Ah, áreas. eu trabalho com ergonomia. Ela meio que mistura, mas quando ela essa manhã é muito ampla, acaba entrando. Mas ela tem até fica, Repete nas duas. Vai muito bem, tá bem ligado, então não basta ter só um NR. Se quer trabalhar com a construção civil, não pode fazer só ela. Você tem que saber bastante coisa. E aí, gente, uma dúvida? Não, muito bom. Compreenderam? 18 construção civil, ouviram? Vai lembrar de mim, chapeuzinho, 18 construção civil, não quero ninguém. Sim. Vamos lembrar. Agora é minha vez. Bom, essa foi uma dica da Cris, tá?
ele é o coiote. Eu achei muito engraçado, achei legal, acho que de uma maneira que vocês vão lembrar. Aham. Pode passar o próximo. Bum! Eu queria um caminho mais alto, mas isso estaria meio feio, tá? Mas vamos usar a imaginação. Vamos pro próximo? Coitadinho do coiote. Tadinho, ele sempre se dá mal. Ele é 19, explosivo. Ê! Eu sei que foi uma maneira lúdica legal de vocês lembrarem, porque o coiote está sempre mexendo com explosivos, né? Ele sempre se dá mal, então não tenta pegar o papalé. Ele não segue, não é 19, ele nunca vai, né? Ele é antes da Eliane. Na verdade, eles tentam para pegar o papalé, mas na verdade a NR19 explosivos, ela fala de uma utilização para fabricação, estocagem, manuseio e transporte de explosivos, tá? Primeiro eu vou explicar para vocês o que é explosivo, tá? Explosivo é uma substância, tá? Ou um conjunto de substâncias ou material, tá? Que ele, ao ser iniciado, tá? Ao ser um gatilho, pode ser mecânico, por vibração, por fricção, pode ser por calor, por uma fagulha, por uma chama mesmo, tá? Ele vai se decompor, né? Mais estáveis, e ele vai gerar pressão, energia, ele pode gerar uma onda de choque, tá? Dependendo do tipo de explosivo, aquelas proporções que a gente vê em filmes e tal. Então, a NR19, tá? Fala da fabricação. Para te fabricar um explosivo, na verdade, para te fabricar, para te comercializar ele, para transportar, tá? Tu tem que seguir a normatização da NR19, tá? Mais a regulamentação da fiscalização de produtos controlados, que é R105, que é do Exército Brasileiro, tá? Tem que seguir essa Muito obrigada. essas duas, tá? E como a Jana falou que vai ser muito simples, eu poderia falar pra vocês que, tipo, para fabricar, a fábrica não pode ser em meio a casa, meio urbano, passado. Tem que ser num terreno que não pode sofrer inundações, tá? Seco, tem que ser cercado, todas as divisões tem que ser alertas, tem que ser tudo bem avisadinho, os avisos todos, tá? Mas pra que é isso? A estocagem, tudo tem coisas a serem seguidas. Mas pra que é isso tudo, tá? É para proteger os explosivos, tá? De qualquer contato que possa gerar fricção ou aumento de temperatura, tá? Ou vibração, que são os iniciadores dos explosivos. Podem causar os acidentes, tá? Então, na fabricação, que as fábricas devem seguir, né? Tem uma série de nomes que eu falei, tem que ter um lugar fechado, tem uma série de coisas seguidas, da estocagem, o manuseio, tem que ter um treinamento, tem que ter uma supervisão, tá? Dependendo do tipo de explosivo, só pode ficar no máximo um certo número de trabalhadores, tá? Tem que ter um equipamento, tem um calçado que tem que utilizar, por exemplo. Não pode ter nada de metálico no calçado, porque ao pisar pode causar uma faísca, e se causar uma faísca vai causar um acidente, pode causar um acidente, entendeu? O transporte dos explosivos, se ele for terrestre, todos eles, o terrestre tem que ter autorização do Ministério do Transporte, o ACUP, do Filial, da Marinha, se for por céu, tem que ter autorização da Aeronáutica, tá? São questões bem técnicas aqui. E como a Janaína falou que esse é o primeiro contato com a NR, o que eu achei importante trazer para vocês são todos os cuidados, todas as disposições que estão na NR são para proteger, visam a proteção desse contato, entendeu? Para não ter contato com aumento de temperatura, fricção e choque, para não acontecer um acidente. Muito bem. Tá na Você tem alguma dúvida? Eu não preciso mudar muito. Eu sei que fala da NEC.
fala da fabricação de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos, tá? Tem atividades além dessa área que eu falei, tem que ter um CDRA. Nesse CDRA tem que ter também um programa de combate a incêndios e explosões, tá? Tem questões de higiene também que tem que ser seguidas, de acesso às pessoas. O anexo 2, ele é bem simples, na verdade o anexo 2 são tabelas, tá? Que eles classificam a quantidade com a distância que eles devem ser seguidas. Então, quanto maior a quantidade de explosivo, maior a distância. Basicamente é isso, é tabelado, então eu achei muito técnico, muito maçante para trazer para vocês. Eu achei que não seria interessante. Uma dúvida, gente? Não tem dúvida, então. Ah, tá bem. O Babalé está certo porque ele é uma faísca, né? O Babalé. Eu acho que o Babalé ele é meio a prova explosiva. Ou ele é muito certo, ele nunca deixa de conhecer. Tem EPI explosivo? Tem EPI explosivo? O EPI, conforme o PPRA vai ser seguido, né, que é estipulado o DPI. Que eu li na norma, não tem nenhum... claro, o que eu li foi o calçado, que tem que ser calçado apropriado, tá? Até porque muitas vezes tem locais que vai ter que ter um filtro de água, tá? Que ele é 0,10. Enfim, tem que ter um filtro de água, então tem que ter um calçado, tá? E esses calçados também tem que ser antifáticos, porque a energia estática, também pode ser um indicador, pode gerar uma explosão. Então o piso também tem que ser estático, todos os também também, né? Balão São João é fabricado por né? Tem que ter como norma para ele, né? Esses balões são proibidos, então tem norma. Não na situação, é só porque são autorizados, tá? O exército, ele tem uma lista... Mas eles não podem? Ele tem uma lista, tá, de coisas... E a ANS que é proibido de fabricar coisas que não tá na lista de permissão. Mas geralmente esses focos você tem o pé nos dedos, né? Nos dedos, Então tem luva pra isso aí? Tem luva não. É que nem porque eu não trabalho com antibomba. Não é por isso. As pessoas que trabalham com antibomba, com essa questão de desarmamento de bomba, eles não têm luva. Mas eu acho Tem toda uma roupa, porque a primeira coisa que vai dizer é não adianta botar no papel que não pode, não estou buscando. Verdade. Tá, então uma dúvida, gente? Momento da revisão, então, mestre curso, vamos à revisão. NR17 é? Ergonomia. 18. Construção civil. 19. Tudo certo? Então ninguém vai errar. Não. Nunca mais esquecer, né? Não. Vai, agora pra terminar tem uma finale. Perguntas de esquerda, quem quiser Vai fazer. botar fogo na Não, deixa ela. Foi por dia. Não agora, Ju, né? Não agora, José, não agora. Tem que esquecer, tem que esquecer. É só uma brincadeira, tá? Eu vou abrir a porta aqui. Essa é a Ó, José, te prepara pra você ir comer.